então você está falando de uma coisa que a gente volta na infância de novo, né? Sim. A sociedade está constatando que isso está trazendo problemas hoje para a vida adulta, é isso que você está dizendo? Exatamente, um problema na vida adulta e um problema social. Não. É um problema muito mais sério do que somente um problema na vida adulta que pode ser resolvido em um consultório psiquiátrico. É um problema social que hoje, por exemplo, os filhos ficam trancados dentro de casa, a mãe acha que está jogando videogame, que está fazendo isso, que está fazendo aquilo, mas eles estão enfurnados na pornografia. E aí se torna um problema social porque ele não mais se entende com a sociedade. Ele prefere estar em casa, ele prefere estar naquele mundo dele que ele construiu e que ele tem vontade de sair, mas não sabe como. E, infelizmente, você acha que falta informação para alguma camada da sociedade? Muita coisa. Não, porque assim, a gente então tem constatado um problema social. Muita coisa. E aí esse problema social ele poderia ser mitigado se na infância os pais tivessem mais do que uma censurazinha em legenda, né? Do que alguém diz lá, isso aqui não pode ser assistido ou acessado a partir de tal idade, como se resolvesse, mas enfim. Você acha que então uma campanha de esclarecimento para os pais, para os responsáveis de crianças, Sim, daria um suporte inicial? Eu acho que é a parte mais importante de trazer uma educação sexual saudável. Porque a gente estava falando aqui atrás dos bastidores em relação a qual é como que a gente identifica uma pessoa que ela é viciada. Eu não falo exatamente para a pessoa que ela vai se masturbar uma vez por semana. Eu falo para aqueles que estão 7, 9, 10 vezes fazendo durante o dia. Só não fazem mais porque dormem. E que não tem nem mais ereção e nem ejaculação. Então, são essas pessoas que hoje perdem emprego, que na pandemia houve milhares de separações aí dentro de um casamento, dentro das suas casas, que foi identificado como eu não amo mais você. Mas, na verdade, existia uma separação entre a mulher e o homem que estava ali no meio ali, que era chamado vício, o vício da pornografia, onde o homem se satisfazia trancado em um ambiente que ele tinha e a mulher ela teve o mesmo encontro, porque o homem não procurava. E na pandemia em 2020, saiu isso numa reportagem nas redes sociais, depois vocês procuram, que é importante, teve um crescimento de 61% de pessoas, de mulheres que não conheciam a pornografia, nunca tinham acessado a conteúdos pornográficos e hoje se tornaram viciadas. Por causa de quê? Do isolamento social. De um problema social que está dentro das casas exatamente por causa desse vício. Você, voltando aqui, né, mais uma vez aí nessa trajetória, né, você falou sobre esse problema. Na verdade, é um problema social, isso eu acho que fica bem claro, né? Sim. Quando a gente consegue enxergar a dimensão da manifestação desse vício em todos os aspectos e como que foi o convívio, sabe? O teu convívio social durante esse período que você esteve preso a esse vício. Independente de, sabe? Como que era o seu relacionamento com as pessoas ao seu redor, né? O que você abraçou e colocou como limite autoimposto, enfim, como que foi isso aí nessa trajetória tua? É bom a gente falar um pouquinho sobre isso também, porque é algo que sai muito maliciosamente como despercebido pelos pais dentro de casa. A falta de interesse, por exemplo, com 9 anos já começou exatamente o apontamento que eu ia para esse caminho. Com 11 anos de idade, eu já praticamente tinha pedido... O desenvolvimento sexual era tão grande que foi desenvolvido dentro de mim que eu, por exemplo, já tive coragem de pedir os pais de uma menina para namorar em casa, para vocês terem ideia como é que funcionou. Depois disso, começou a visão da mulher objeto, né, que não tinha... Para mim, era como carne e que, infelizmente, era somente pelo prazer. Essa é uma das coisas que acontece. E quando você se dedica mais a isso, aí sim a gente começa as perdas. Por exemplo, eu falo isso no livro também, pela quantidade de dinheiro que eu gastei
com esses conteúdos que era praticamente comprado nas bancas de jornais. Né? Hoje eu não sei nem se existe mais, mas porque é tão fácil hoje ter dentro dos celulares, né? Hoje praticamente você não gasta dinheiro. Não né? gasta. Não gasta dinheiro. Eu ouvi falar sobre banca de jornal. Realmente vendia jornal, né? Impresso, papel. É verdade. Não era isso? Sim, sim. Tem gente que acha, né? O que é isso? Banca de jornal. Outro detalhe também que o conteúdo pornográfico ele é disfarçado. Eu queria até, de repente, a gente colocar isso como pauta de hoje ainda. Ele vem disfarçado. Você falou dos jornais, porque nos próprios jornais existia a pornografia disfarçada, que era a sensualidade exposta. Sim. Né? Por muitas vezes tinha uma modelo de biquíni no jornal esportivo para chamar a atenção e para vender mais o jornal. Não era só exatamente o conteúdo esportivo, era o conteúdo pornográfico que era participativo. Sim. Então isso tudo também a gente às vezes não tem muita... a gente foca muito em conteúdo pornográfico explícito, mas não naquele conteúdo pornográfico atrativo, que é aquela mulher que vai de biquíni, que está seminua, né? E que para aquele que é viciado, isso também tem um grande apontamento. Não é simplesmente falar assim, ele tem que ver uma pessoa se relacionando uma com a outra, tendo penetração para que aconteça. Não. O start, por muitas vezes, é exatamente uma lingerie, um biquíni. Por isso que a gente fala muito nas igrejas, né? Que tem muita gente que acha que é antiquado, mas auxiliar as mulheres, auxiliar as meninas não terem tanta sensualidade ou não terem nenhuma sensualidade com o corpo e perguntar ao Espírito Santo, eu estou vestida adequadamente? E tem muita gente que fala assim, não, isso aqui o Senhor ele entende, mas na verdade isso também é algo que é chamativo para aquele que é viciado na área da pornografia ou da sensualidade, o que seja. Mas a perda foi muito grande, principalmente a parte financeira foi absurdamente atingida, até porque quando eu não tinha dinheiro eu pegava emprestado, né, para comprar. Em questão também, por exemplo, de tempo, eu só fui terminar o meu ensino médio com 26 anos de idade. E isso depois que eu encontrei a Cristo. Depois que eu encontrei a Cristo, que eu comecei a entender que eu estava errado, porque essa cultura autoimposta também que é colocado pelos pais, quando não tem entendimento, muitas vezes a gente só aprende dentro da igreja. Por quê? Qual é o pai que antigamente não falava assim, não, meu filho para ser macho, ele tem que fazer sexo. Isso existia. Eu falo muito sobre isso até em ministrações, quando eu ministro sobre o assunto, prende as suas cabritas que o meu bode está solto. São palavras lançadas para os filhos e que os pais nem entendem o que estão fazendo, o que faziam antigamente. Mas quando encontra Cristo, não. Essa é uma cultura erotizada, né? Totalmente. Pornográfica. E outra coisa, a gente já vive nesse país erotizado, né? Praticamente Você erotizado. falou sobre algo, né? No sentido de orientar, né, as mulheres a vestir, comportamento, isso é perfeito. Mas não há também como desassociar a questão do olhar do homem, no sentido de que uma coisa são, vamos colocar assim, pessoas que já têm algum conhecimento da palavra mesmo, né, de vivência da palavra, entenderem isso e realmente mudar a maneira de vestir, comportar, tanto faz, homem e mulher. Agora, outra coisa são pessoas que são recentes, vão chegar... aí não tem jeito. E eu já ouvi isso em algum, sabe? Já ouvi e já vi. De causar estranheza a uma pessoa que chegou vestida, entre aspas, inadequadamente, né, para a igreja, mas ela estava entrando ali pedindo socorro. Se era a primeira vez, não tem como. Entende? E aquilo causou um certo incômodo, né? E, enfim, nas falas e colocações. Porque o principal, e aí para mim, assim, levando mais para o lado do homem, se você não tiver realmente um coração, uma mente renovada, um coração transformado, regenerado, teu olhar vai sempre tender para esse lado malicioso, no sentido de
essa relação vai ser interrompida, sabe? Ela não vai ser vivida adequadamente com outras irmãs. Dificilmente uma pessoa, um homem, né, viciado em pornografia, ele não vai olhar com um olhar de irmão para irmã, entendeu? Você teve, assim, nesse momento, você também passou, seu testemunho fala sobre isso, né? Um bom tempo servindo, cara, em ministério e ainda assim envolvido, né? Preso sem conseguir sair. Como que era para você, cara, lidar com isso, sabe? Isso era uma luta para você, era algo que te pesava? Como que era isso? Porque eu acredito assim, como você falou, hoje dentro da igreja a gente sabe que existe ainda um índice altíssimo, né, de pessoas ou que já tiveram envolvimento ou que estão ainda e que não têm conseguido sair. Eu acredito que você falar sobre isso também pode trazer, sabe, uma dose de despertamento para essas pessoas, de ver essa luta, sabe, de lembrar e de identificar. Cara, eu também estou passando por isso, eu também quero superar isso. Como que era para você isso aí na primeira parte que você falou em relação da visão do homem, quando eu falo da cultura erotizada em relação também até a vestimenta das mulheres quando entram na igreja ou é exatamente com aquelas que realmente permanecem da mesma forma que entrou. Uhum. Né? Elas se colocam como se tudo fosse... não precisa ter transformação. Né? Uhum. Essa pergunta de olhar para o espelho e perguntar para o Espírito Santo, eu estou vestida adequadamente, certamente de alguma forma vai ter uma condenação que ele vai despertar. Sim, né? sim. E quando a gente fala sobre essa relação de vício, de viciados dentro da própria igreja ou fora da igreja, a visão é a mesma. Ele vai ter a visão realmente condenadora, no sentido de é aquilo que eu quero, é a minha visão. Ele não tem mudança de mente, a mente dele mesmo estando na igreja. Até porque, entrando já no que você falou, a minha vida de transformação foi exatamente assim, estando na igreja. Então, a visão do que era antes de ser transformado e permanecendo na igreja, eu tive muitas dificuldades, até exatamente por isso. Sim. Porque não eram as pessoas que estavam entrando naquele dia ou uma semana, eram pessoas de longas datas, que já permaneciam, eram membros da igreja e que permaneciam exatamente da mesma forma que entrou. Sim. E de forma, infelizmente, e a gente precisa falar isso, é de forma erotizada mesmo. Não é comportada, é uma forma erotizada. E que isso, para um viciado, para uma pessoa que tem uma dificuldade com a pornografia, ele vai sempre ter isso como um gatilho também, da mesma forma, se ele não tiver encontrado a libertação completa. Ele está no tratamento, ele precisa sempre... Eu tenho muito cuidado com isso, exatamente com aqueles que eu trato, né? De explicar. Se existe alguém que te atrai dentro da igreja ou fora da igreja, você precisa cumprir o que a palavra diz, fugir da aparência do mal. Se está na tua frente, você vai para a frente da pessoa. Se está no caminho, você vai para outro caminho. Então, isso tudo faz a diferença muito grande. Na minha vida ministerial, mesmo ainda buscando a libertação, e hoje eu entendo até o porquê que eu passei por tudo aquilo, é o motivo hoje de tratar de várias pessoas ministerialmente. Quando eu sempre tive esse contato diretamente com a música. Dentro da música, permanecendo com o vício, hoje eu trato de músicos que são viciados em pornografia, que precisam de ajuda. Depois de estar na música e encontrar um fôlego, o pastor, eu preciso de um obreiro. Eu fui para o obreiro e ainda naquelas oscilações e, infelizmente, permanecendo no mesmo erro e querendo ajuda.